que tu dispõe na tua frente? Qual é a visão que o Daniel Bins tem dentro da cabine do VAR? Eu opero com 2 telas, sendo a tela em cima que aparece o ao vivo. Tá, Que é que é o que eu tô vendo. Que é o que tu tá, não, é o que tu tá A vendo, bruta. é o PGM, que daí é o programa que a gente chama, que é o ao vivo, e aí quando a TV cai lá para um replay, alguma coisa. Eu fico vendo só a câmera 1, que é a master, a principal, central. Que vem em cima, isso. assim, tá. Eu fico vendo a 1 ao vivo. E embaixo eu tenho uma tela com 4 câmeras divididas que a gente seleciona o nosso layout. Então, cara, depende lá. Por exemplo, a maioria trabalha com a 2, que é uma câmera baixa, que pega mais detalhes. A 3, que também é uma câmera baixa, só que um pouco mais aproximada. Né? E aí a câmera do impedimento de um lado e uma câmera de trás do gol do outro. E aí rebate. Quando tá pro lado esquerdo, bota as câmeras de impedimento de trás do lado do gol aqui. E pro outro lado, rebate. Então o operador que trabalha junto com a gente vai reverter. Isso depende muito do número de câmeras que a gente tem. Às vezes a gente tem câmeras com uma qualidade maior, que é as diagonais, quando são grandes jogos, ou tem uma câmera invertida, que pega uma outra perspectiva. Então a gente monta um layout a partir daí. E só que nessa câmera, cara, são 3 segundos de delay, é o delay. Então tu olha em cima lá, na câmera 1, opa, possível penal, marcou aqui. E tu já desce, e aí tu pode abrir uma câmera full screen, ou pode dividir em 2, e tu seleciona elas. Ah, não quero, me vê uma A8, que é a invertida. Eu já vi várias vezes os caras falando isso em áudio, e né? dá 5. Dá 4, pela perspectiva do lance, né, que é um conhecimento que o VAR tem que desenvolver, né, ou já tê-lo, que é o conhecimento das câmeras, a angulação e como o lance acontece. Às vezes tu acerta o ângulo, mas daí tinha um jogador que estava obstruindo, aí tu tem que buscar uma outra câmera. Já se perde um tempo a mais, porque tu teria tido uma assertividade na câmera, mas em virtude da disposição dos jogadores, tu não conseguiu pegar o lance. E aí tu precisa rodar as câmeras. Então aí tu baixa para lá, pro delay, que a gente chama, com 3 segundos, e aí tu abre, opa, analisa. E aí tu esquece o ao vivo lá. Aí quem assume o controle do jogo, se o jogo estiver rolando, é o meu auxiliar, o AVAR. E eu vou para a seleção das câmeras junto com o operador. Ó, me dá agora ponto de contato, achei. Dá agora a velocidade normal. Não, faz um looping para mim com 50% para entender a dinâmica da jogada. E aí tu vai trabalhando com essa seleção de câmeras, de ângulos e velocidades para chegar numa análise melhor da decisão. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante que tu colocou, a velocidade. Cara, numa câmera lenta, se eu apertar aqui a tua mão, pode ser que eu esteja te agredindo. Né? Então, por que às vezes vocês desaceleram e aceleram? Não tinha que ser só na velocidade natural? Cara, eu vou te falar uma coisa agora que eu fui grande, né? Eu falei agora eu fui grande. Agora eu fui grande. Quando eu fiz o curso lá em 2019 e tu trabalhou, né, no meio da televisão e tudo mais, cara, eu aprendi muito uma coisa, falo para todos meus amigos mais próximos, cara, que às vezes a TV pode te vender uma decisão. Teve um lance do Simon, o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro chorou, ficou uma semana batendo nele lá, que tinha uma câmera que mostrava que era pênalti. Eu acho que era um pênalti do Tchô. Pode ser. E depois, uma semana depois, apareceu uma câmera que mostrava um outro ângulo que mostrava que o Simon tinha acertado. Certo? Então, cara, se tu não tivesse cuidado, eu vi uma vez alguns comentaristas falando, aconteceu o lance, ele olhou, e aí passa o replay numa câmera lenta, ou bem slow, né, frame a frame, que te dá uma perspectiva diferente. Quando tu vai para uma outra câmera, tu tem uma decisão contrária muito forte. Entendeu? Então isso eu aprendi muito, de ter esse cuidado com as câmeras que se utilizam, entendeu? Para chegar na mais fidedigna possível. Isso que tu traz a velocidade, realmente, a gente tem que trazer o entendimento do futebol. Hoje fala muito esse entendimento do futebol, o que o jogo espera. E uma situação de uma entrada para tu ver como é que foi a força, a intensidade, se tu botar em slow, como tu falou, nossa, cara, deforma. Às vezes se eu fizer assim, ó, mas eu boto e parece que eu tô te agredindo. Tá agredindo. Na real, eu só toquei em ti. Então, pra tu trazer pra realidade, tu tem que colocar em velocidade real. Mas, por exemplo, o Daniel pode optar por não usar a câmera lenta no modo de operar. Eu gosto de operar na câmera normal. Sim. Eu não quero usar a câmera lenta. Eles te autorizam uma autonomia disso. Com certeza, só que a gente sabe que dentro dessas variáveis, dentro dos nossos procedimentos que a gente treina bastante, por exemplo, tu vai ter que olhar primeiro, se tu botar às vezes em velocidade normal, tu não consegue nem entender a dinâmica da jogada. Eu imagino que a velocidade, só te interrompendo, pegando nesse ponto, o ponto de toque da saída da bola. Eu acho que esse aí, a câmera lenta, é espetacular. A gente vai frame a frame. Tá. Pega lá, vai uma frente, aí, tocou, a frente, já saiu a bola. Volta mais perfeito. Menos um, mais um, aí chegou no ponto 0. Ok. Que é o ponto que a gente encontra lá, a bola com o pé com a bola e que não é o ponto da saída. Isso aí, beleza, marcamos isso aí, daí a gente vai para uma análise. Mas se eu pegar lances, Duda, que eu botar uma entrada,
Ok, eu preciso pegar ponto de contato para avaliar. Nós temos lá com o que pegou, onde pegou, intensidade, força, se tem algum gesto adicional, se tem pisão pleno. São alguns elementos que a gente fundamenta uma decisão de chamar ou não, por exemplo, com um cartão vermelho. Então, se eu não pegar em câmera lenta, eu não vou conseguir. Vai fazer assim. Tu vai olhar 5, 6 vezes e não vai conseguir definir onde o cara pegou. Então, às vezes, é necessário que tu entre com 50%, para entender a dinâmica. Não, ele pega o pé e tira. E aí sim, é obrigatório, isso a gente treina muito, se complementar com a velocidade real, porque é o que vai te dar daí intensidade, velocidade e a dinâmica real daquela jogada. Entendeu? Então são procedimentos padrões que a gente utiliza, mas se eu achar que numa jogada não é necessário, eu posso até cometer um erro. E acontece, às vezes muitas vezes quando a gente faz uma análise de um lance que a gente tem errado, de uma chamada ou não, por exemplo, porque faltou tu ver em velocidade real para tu ver que a intensidade, que não era tão alta. Ou então faltou tu ver em velocidade real para tu ver que realmente foi uma intensidade e uma força muito forte. Sabe? Muito, muito grande. Então, isso faz parte dos nossos procedimentos padrões. Mas eu posso analisar um lance de uma forma e num outro lance, um lance de mão, por exemplo, que eu não preciso pegar a intensidade, eu posso vir uns 50% e mostrar lá que o cara estava com o braço aberto. Mas eu tenho que ter pelo menos a realidade se esse braço estava recolhido, ele assumiu o risco ampliando ou ele está recolhendo esse braço. Então são elementos que a gente usa dentro da cabine para e é muito louco, né? Porque muito VAR vem interferindo, no bom sentido, ajudando o árbitro muito na questão do pisão. Tem muito jogador hoje em dia sendo expulso com isso, né? Com o tal do pisão. E muito árbitro do campo não consegue ver na hora a intensidade disso. E aí o VAR que vem a corrigir. A dificuldade maior até ocorre, tem tido realmente muitos casos de entradas, né? De entradas e disputas fortes, que no cartão vermelho, decisão final, às vezes muito árbitro não consegue pegar um ponto de contato, ele vê até, a situação, não consegue ver a intensidade, é um pouco mais tranquilo que o cara vê no campo, mas às vezes não consegue pegar um ponto de contato pela angulação que ele estava, não consegue ver com o que atingiu, aonde atingiu. Se ele ficou com o pisou pleno, ou se ele pegou e só deu aquele roça, que a gente fala, aquela beliscada e tirou, já diminui daí, atenua um pouco, né, o infrator. Então tem essas dificuldades, cara, que ocorrem do árbitro de campo na velocidade da jogada, que a gente lá na cabine, aí, com calma, a gente consegue analisar, né, com uma calma maior. Então talvez por isso também, pela velocidade do jogo também, tu tem que se preparar para ver o lance. Não, eu acho que o negócio da câmera lenta nessas entradas, acho que tu falou um negócio que né, porque se o cara tá ampliando, acho que de fato, acho que a câmera lenta nesse caso, sim, eu acho que a entrada ela pode ampliar a força, que às vezes potencializar, que às vezes não era tanto, a gente não analisa força, não se analisa força e intensidade com velocidade lenta, que a gente sabe que vai potencializar. Não, senão... para tu analisar esse elemento, tu tem que abrir em câmera, uma câmera aberta para tu entender e em velocidade normal para tu ver realmente qual é a intensidade e a força empregada naquela disputa. Tá, então antes da gente continuar, deixa eu avisar para você, deixa o seu like, porque a gente tá aqui com o Daniel Nobre Bins, Top 5, porque ele é humilde, dos VAR, os guri do VAR do Brasil, tá? Daniel Nobre Bins, aqui do Rio Grande do Sul. E eu quero dizer que a gente vai degustar agora uma carne Las Piedras, um bife maravilhoso, regado àquele Dom Fiorello, que dia 20 de agosto vai estar nas lojas. O meu sal e o Daniel vai levar, hein? Vai poder fazer lá em Passo Fundo um assado com o sal. E toda vez tu vai lembrar de mim dessa entrevista maravilhosa. Que coisa boa. E claro, depois tem a coxinha da asa Ave Serra para nós degustarmos. Então vai aí, deixe o seu like, compartilhe este conteúdo. Vamos lá, deixa eu cortar aqui, Daniel, para nós continuar a nossa conversa, que está muito agradável. Eu estou começando a... Chega numa parte mais crítica, daqui a pouco, né? Não, eu vou te dar carne agora, porque agora eu vou começar a pegar mais no teu pé. Entendeu? Então eu já vou começar Aí eu vou começar a dar, sabe, carne pro cara, para poder eu pegar mais no pé do cara. Ó, experimenta aqui, por gentileza. Eu não sei se lá em Passo Fundo tem um assado dessa qualidade aqui. Eu duvido que tenha um negócio assim. Isso aqui é Las Piedras, top. Maravilhoso. A carne que o Luiz Soares... Pô, tu apitou, tu chegou a apitar o Luiz Soares, não? Eu não peguei, ele tava... Não sei se ele tinha se machucado, ele não tinha sido relacionado pro jogo. Puta, deu azar, cara. Ia ser legal, né, pegar o Soares. Ia ser, com certeza, um grande jogador, né? Tá louco, tio. Dos maiores aí que tu pegou, que é... Bom, tu fez a final da Copa América, né?
agora. Porra, esse é sinistro, hein? O foda do VAR é que tu tá lá em cima, né? Tu não tem contato com os grandes jogadores. E a gente... Mas o bacana, sabe o que foi? Que no final do jogo nós fomos receber a premiação. Tá. Então, cara, foi fantástico. Tu viu o Messi de pertinho. O Messi veio cumprimentou uma onda da arbitragem, parabenizou, veio o Scaloni, vieram todos os jogadores da Argentina, alguns da Colômbia também, que a gente entende, né? Estavam chateados, tinham perdido. Mas foi um momento muito especial, cara, porque a gente estava no palco lá do jogo, os caras lá, a gente recebeu a premiação antes dos jogadores, né? A gente ficou lá, então vivenciou um pouquinho desse momento mais próximo do campo de jogo. Porque para nós da cabine, às vezes, é muito frio, né? É um jogo, hoje que a gente trabalha na central da CBF, lá no Rio, em todos os jogos da Série A. Então, às vezes, a gente falta um pouquinho desse calor do estádio, né? De sentir... E aí esse momento acabou nos oportunizando isso, foi muito bacana. Com certeza um momento inesquecível. Não, sem dúvida, porque assim, quem trabalha com futebol, eu não vou ser hipócrita, porra, o Daniel jogava comigo, a gente gosta de jogar bola, a gente torce pra qualquer time. O Daniel hoje, obviamente, não tem mais time porque é profissional da área, mas assim, é óbvio que a gente quer ver o craque jogando e aí tu tá longe, cara. Porra, uma coisa mais fria. Deve ser... A gente comenta no frio da cabine, lá no silêncio da cabine, né? Então... Aliás, isso é curioso. Fisicamente, tu nunca está no estádio, é isso? Onde é que fica o Daniel Bins quando tá no VAR? Hoje a gente fica lá na Barra da Tijuca. Tem uma sede do Centro de Excelência de Arbitragem Brasileira, que é onde ficam as cabines do VAR, que a gente atua na Série A do Brasileiro, e alguns jogos também da Série B. Estádios que já foram capacitados com cabeamento com a fibra ótica, hoje já se possibilita também fazer à distância. Na Copa América, sim, a Copa América era presencial, então a gente estava lá num container. Então tu ficou nos Estados Unidos? A gente ficou nos Estados Unidos um mês, a gente ficou numa central em Dallas, e aí o pessoal viajava. Ah, tu ficava em Dallas. A gente ficava em Dallas, uma central em treinamento, né, todos os árbitros, e dali saíam para as designações. Então, a gente estava escalado em Orlando, em Miami, e aí se deslocava. Deu pra ir na Disney? Não deu tempo? Não deu tempo. Foram 35 dias, mas o foco era total. O trabalho mas não dava pra passear nada? Não dava, não. Nada? Para, Daniel, que isso, tia? O pessoal foi só no mas shopping. Mas nem um outlet tu foi? Tinha um shopping a 300 metros do hotel. Daí e aí o pessoal foi. Aí eles derreteram. Aí eles derreteram. O teu guri pediu o presente? Pediu terrível. Pediu um tênisinho. Eu tive um ano passado com ele lá, com a minha esposa. Eu não precisava nem ir no parque, cara. Se fosse só pros outlet. Só no outlet. Derreteu o dinheiro na minha área. Eu nunca mais eu quero ir. Não precisa. Eu só queria saber de comprar. Aí a mulher falou, não precisa nem... A gente foi a Miami, depois, não precisa. Outlet, não gostava. Mas tu foi na Disney, então? Tu foi fomos de férias, tá? Não foi durante a Copa América. A Copa América não deu pra ir. Não. Essas competições, torneios são bem rígidos, né? Até porque... Tem muitas óbvio, pessoas envolvidas e os jogos não envolvem seleções, então é uma repercussão muito grande. Então a gente ficou recluso, lá, concentrado, né? Dias concentrados em treinamento, com feedback pós-rodada, com aperfeiçoamento. Mas pra te ver, tu tá sendo humilde, tu diz, não sou tal. Mas, cara, se tu for escalado pra fazer a final da Copa América, tu tá num nível alto, né, Não, a gente tá num bom nível, cara, num trabalho, mas eu diria que a gente tem aí 5, 6, 7 árbitros de vídeo brasileiros no Brasil muito bons. Eu trabalhei junto com o Rodolfo Toschi, que era o VAR lá, também, com o Pablo Ramon, que foi junto com a gente também. Nós estávamos em 3 brasileiros na Copa América no VAR e tivemos essa felicidade de fazer uma final de Copa América. A gente sabe que é difícil, porque a gente conta, né, o Brasil é verdade, claro. porque é muito difícil chegar nessas competições finais, assim como a gente tem a dificuldade da Libertadores, da Sul-Americana, porque os times brasileiros ganhando e chegam, então a gente acaba trabalhando nos jogos finais pela Conmebol, são muito poucos. Então quando a gente tem essa oportunidade, realmente é uma grande oportunidade. Pode ser que demore muito tempo aí para que a gente tenha essa oportunidade. E aí te coloca esses 3 vários que estavam lá e tem mais aí os 3, 4, 5 nomes aí também.